E boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. Hoje estaremos aqui com o Leandro Macedo. Ele é professor de Jiu-Jitsu e de defesa pessoal. A gente vai falar sobre autoconfiança, controle emocional e desenvolvimento motor. Já já eu coloco ele aqui na live, mas antes disso eu quero dar uns recadinhos para você, tá? Você que ainda não utilizou o seu benefício do Clube do benefício Turistando, não deixe de utilizar suas 2 diárias para 2 pessoas em pousadas e hotéis conveniados. Isso mesmo, é gratuito, galera. Então, se você tiver ainda não utilizou o seu benefício do Turistando, não deixe de utilizar. Essa época de frio, tá? A galera tá indo muito pra região serrana, tá indo muito pra Penedo, o clima tá propício para isso. E naquela época de calor, a galera procura bastante a região dos lagos, tá bom? Mas não deixe de utilizar o seu benefício Turistando. Tô aguardando o Leandro Macedo entrar aqui conosco, que a gente hoje vai falar sobre autoconfiança, controle emocional e desenvolvimento motor. Então, se você tiver alguma pergunta, tem uma caixinha aqui específica, que ela tem um balãozinho e um ponto de interrogação no meio. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema, manda lá, que ele vai responder pra gente durante a live, tá bom? Lembrar pra vocês sobre os nossos benefícios que estão em andamento. O benefício clube, o benefício turistando, o benefício dança, estão todos com inscrições abertas. Vai lá na área do associado, se inscreva para Corridas e Caminhadas. A gente está fazendo bastante edições do Corridas e Caminhadas, tem movimento aberto também. Tem algumas coisas não oficiais que eu ainda não posso passar para vocês, infelizmente, mas vem grandes novidades por aí, hein? Julho vai ser um mês de bastante novidades, vocês vão ficar bastante felizes com as novidades que a gente vem apresentar para vocês ainda esse mês. Então não deixe de estar aqui sempre nos nossos stories, que a gente está sempre postando as novas informações, né, por aqui. Então não deixe de ativar lá as suas notificações da página da Assis, para estar sempre acompanhando as novidades nos stories, tá? Vou chamar aqui o Leandro. Bom, acho que eu já consegui mandar. Prontinho, guardando aqui o aceite do convite. Oi, Leandro, boa noite, tudo bom? Roberto, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O Leandro veio falar pra gente hoje sobre autoconfiança, controle emocional e desenvolvimento motor. O Leandro, ele é professor de jiu-jitsu e de defesa pessoal, não é isso? Ele vai falar um pouquinho sobre essa temática aqui pra gente. Eu queria que você se apresentasse pra galera de casa, os nossos associados. Então, primeiramente, boa noite, obrigado aí pelo convite, né, Roberto? A gente já se falou. Eu sou professor de jiu-jitsu, faixa preta da equipe Team Supreme, tenho 12 anos só como faixa preta. No jiu-jitsu a gente usa grau, então eu tenho 3 graus de faixa preta, dou aula de defesa pessoal também. E esses temas abordados são justamente o que a gente vem trabalhando ao longo desse período da minha vida, da minha caminhada. São 20 e poucos anos na arte suave e hoje lecionando, né? Então é isso, meu nome é Leandro Macedo e sou mais um professor dessa grande luta, dessa arte marcial maravilhosa, que é bem suave. Leandro, deixa eu te fazer algumas perguntas, né? Aonde você dá aula? Diz pra gente aqui, pra galera te conhecer. Eu tô na Penha Circular, na rua Honório Bicalho, 88. É um projeto social chamado Somos Um no Tatame. Somos eu e mais 3 professores, né? Professor Jorge Santos, professor Kevin Salles e professor Jefferson Millen. E Leandro Macedo. Sim. Esse seu projeto, o projeto social lá, ele atende crianças, adultos, jovens adultos? Então, nós temos 3 horários de treino. Segundas, quartas e sextas, no período da manhã, às 7h30, é muito misto, porque é um horário que não dá para ter uma turma determinada. Então, tem pai que vai com filho, tem mãe que vai com filho, é bem bacana. E a gente consegue abranger, assim, várias turmas. À noite, às 18h30, a gente tem uma turma Kids. Aí vai até 13, 14 anos. Aí, às 19h45, a gente começa com os jovens. Alguns dessa Kids
dão sequência, ficam para a segunda aula, e a gente tem até um de 68 anos lá, é o nosso mais velhinho. Ah, que bacana. Bem bacana. Então, você falou que tem turma Kids. Essa turma Kids, ela começa com quantos anos? Quantos anos que vocês absorvem, né, as crianças lá no projeto? Então, isso de professor para professor, de escola para escola. A gente trabalha com uma média de 4 anos inicialmente, até porque já consegue ouvir, já consegue compreender, porque menor do que isso, assim, claro que com 4 anos está brincando, mas com menos de 4 não tem muito... até mesmo a gente que tem filho, pelo menos eu tenho filho, com 4 anos começa a entender mesmo as coisas e a gente lá dá sequência a partir dos 4. Perfeito. Você falou que vai dependendo de estúdio, não tem de professor, de espaço, então não tem um consenso ali de idade para início de prática. Não existe uma determinação. Por exemplo, a confederação ela não diz que um atleta tem que iniciar com 4, com 2 ou com 10, não. Tem algumas determinações para graduação, né? Então, o atleta, para passar para a faixa cinza, ele tem que ter uma idade X, para a faixa amarela, uma idade X, depois vai progredindo, sempre dentro daquelas determinação que a confederação prevê. Mas para início ou para término, porque também a gente sabe que a valência do esporte é muito grande, não só no âmbito de arte marcial, mas o esporte ele é importante de uma maneira geral, né? Então, assim, é bom não ter idade mesmo. Tô te perguntando tudo isso, né, pra gente fazer uma introdução, né, à arte marcial, ao jiu-jitsu, pra galera entender como é que funciona. Queria que você falasse um pouquinho, você aproveitou, já falou, queria que você falasse um pouquinho dos graus, se você puder passar pra gente como é que funciona as faixas, né? Então, as faixas da branca até a marrom, elas têm uma ponta preta, que é o objetivo do atleta chegar na faixa preta. Então, do faixa branca até a faixa marrom, a gente vai colocando os graus de 1 a 4 e ele vai, a partir ele não vai ter o 5º grau, ele vai para a faixa seguinte, né? Para a próxima faixa. Isso então, ele tem 4 graus dentro de uma faixa. Ele tem 4 graus dentro de uma faixa. Isso. Na verdade, assim, ele não obrigatoriamente ele precisa ganhar os 4 graus. Se por mérito ele conseguir, por exemplo, eu tenho um atleta que foi no Campeonato Brasileiro, ele fez 6 lutas, ele ganhou tudo e ele já tinha 3 graus. Aí eu tenho um exame agora essa semana, eu enfaixo ele por mérito. Eu não preciso que ele tenha o 4º grau. Ele já tem tempo hábil dentro da faixa, ele já pode ser promovido, desde que ele tenha um mínimo de tempo suficiente. Isso nas faixas coloridas. Na faixa preta, muda. A ponta ela passa a ser vermelha, porque o objetivo do faixa preta é chegar à faixa vermelha. Então, os graus, ele vai do 1º ao 6º. Quando ele ganhar o 7º grau, aí já muda, né? A faixa vira coral, vermelha e preta. E aí, são no mínimo 31 anos de faixa preta. Inclusive, o meu mestre agora no final do ano, ele ganhou a coral, Rafael Caldeira, que provavelmente deve estar na nossa live aí. Ele ganhou a faixa coral por 31 anos de serviços prestados na faixa preta. Perfeito. Você disse que tem 3 graus na faixa preta, né? Isso. É porque que acontece? Então, faltaria mais 4 para você tornar esse faixa coral. Caramba, são anos mesmo, hein? Só que existe uma coisa que é diferente. Por exemplo, os 3 primeiros graus, eles são concedidos a cada 3 anos. Caramba. Ou seja, com 9 anos, 3 graus. De 9 para pegar o 4º grau, são 5. Então, quer dizer, eu só vou pegar o 4º grau quando eu tiver 14, ou seja, daqui a 2 anos. Caramba! É muito assim até o 6º, né? Aí do 6º para o 7º são 7 anos e completa os 31. Caramba. E você não pode simplesmente você tem que praticar. Vocês têm que estar praticando para poder... É porque quem é que vai graduar alguém que não está em exercício ativo da função, né? No caso, a gente fala em exercício da função porque
a gente está nessa condição de ser professor, né? De lecionar. Por mais que seja um esporte, a gente está ali lecionando, a gente está convivendo com vidas. Eu digo sempre que o projeto da gente lá é dentro de uma igreja, o espaço é dentro da igreja, e o nosso objetivo é saquear o inferno. Porque as crianças que estão praticando esporte dificilmente vão querer enveredar para crime, coisas nesse sentido. Além da série de valências que o esporte e a atividade física faz, a luta, a arte marcial, ela dá uma direção muito grande. Com certeza. Bastante. Também sou professora, né, de educação física, e sei que estar perto do esporte, ainda mais num local de pessoas carentes ou de comunidade, você traz muito essa importância do esporte para longe, né, da marginalidade, vamos dizer assim, né, para longe da violência, exatamente. Então é de extrema importância o seu trabalho, o trabalho dos professores lá que desenvolvem junto ao seu projeto. Muito obrigada até por falar sobre tudo isso. A gente nem tinha previamente combinado sobre tudo isso, mas eu tinha certeza que você ia dar um show e falar bem sobre tudo que você desenvolve, né? Tudo do esporte e sobre o que vocês desenvolvem lá também. Inclusive eu tô desenvolvendo um projeto. Tive conversando recentemente com o deputado estadual Renato Zaca para tentar ver se a gente consegue botar esse projeto dentro do Legislativo do Rio de Janeiro, que seria um projeto para desenvolver com as câmaras municipais, né? São 92 municípios aqui no Rio, para a gente tentar incluir esporte, educação, saúde, arte, porque assim, a música, a dança é muito importante também na vida do jovem. E eu estou com 70% desse projeto montado, levei para ele, ele gostou da ideia, falou, quando tu tiver 100, volta aqui que a gente tenta resolver isso e vamos tentar botar esse projeto aí no Legislativo do Rio de Janeiro. Tomara que vocês consigam, torço para isso, inclusive. Teve uma pergunta aqui, Bira da Globo, não sei, é o nome do arroba, né? Qual o tempo ideal para as aulas de jiu-jitsu? Ele fez uma pergunta aqui. A gente costuma 1h10, 1h15, porque no jiu-jitsu a gente tem que fazer o que mais dá as valências do esporte é a parte física, né? E a parte técnica. Então a gente gasta muito tempo com essa introdução, fazendo um bom aquecimento para que ninguém se lesione. Você, como professor de educação física, sabe da importância do aquecimento antes de uma prática esportiva, né? E depois a gente sempre procura fazer uma parte técnica que a pessoa, o aluno, ele comece a desenvolver, porque o jiu-jitsu ele não tem como desenvolver num livro, né? Não tem como você ir para casa, estudar e vir fazer uma prova. Você tem que treinar dia a dia, você tem que aprender as posições no dia a dia e ir dando sequência. É um esporte muito técnico, né? A gente fala em arte marcial. É claro que existe a força, né, envolvida, mas é um esporte muito técnico. Tem umas tradução de jiu-jitsu. Desculpa. A tradução de jiu-jitsu no japonês é arte suave. Sim. Perfeito. Que bacana. E voltando agora para o nosso tema, né? Para a gente desenvolver o tema, a gente vai estar sempre falando, claro que da luta, sobre o desenvolvimento dessas habilidades a partir da luta, das artes marciais, né? Existe, você já falou, né, sobre a idade mínima para começar. E quando que você vê um aluno ganhando uma autoconfiança, uma criança, né? Ganhando autoconfiança. A partir de quanto tempo ali que ele está dentro do esporte, ele está envolvido com o esporte, que você consegue ver que ele confia em si mesmo para realizar algum golpe, tem autonomia para realizar, e aí é tempo de prática, não tempo de idade, né? Sim. Mas tempo de prática. Como é que funciona? Cada ser humano, ele reage de uma maneira a uma coisa que ele aprende, né? O jovem, quanto mais cedo ele aprende, melhor ele desenvolve
e ele tende a ser mais confiante quanto mais cedo. Por exemplo, eu tenho alunos com 27, com 28, com 6 meses, que não desenvolveram a mesma confiança que garotos, adolescentes com 3 semanas. Porque a responsabilidade da vida é muito menor, né? Uma criança, um jovem, ele está ali e para ele é tudo muito natural. É mais uma atividade que ele faz, porque a criança e o jovem, ele brinca na rua, ele brinca na escola, ele brinca com os primos. E então aquela atividade física nada mais é do que uma brincadeira técnica. É uma brincadeira de kimono, é uma brincadeira que ele tem uma instrução para brincar. Então, quanto mais jovem, ele tende a ter essa confiança maior, tanto que o índice de crianças praticantes de arte marcial envolvidas em brigas escolares é muito pequeno. A não ser assim, a criança é brigona, ela entra para um clube de luta, alguma escola de jiu-jitsu ou outra arte marcial. Na semana seguinte, ela brigou na escola. Ah, tá vendo? Porque ele se meteu na luta. Não. Ele já tinha essa índole e ele vai ter que ser trabalhado e a gente vai tirar isso. Lá a gente tira tudo isso. O pai e a mãe que estiver assistindo pode procurar escolas, não só a nossa, temos muitas escolas boas, tem muitos professores sérios e que, assim, a gente cobra que os pais estejam presentes, os menores de 18 anos, para que veja como a gente lida, para que entenda como é a didática, a dinâmica. Então, assim, é bem nesse sentido mesmo. Sim, sim. De fato, toda a minha experiência que tive com crianças, aqueles que lutam têm um autocontrole muito mais desenvolvido nessa relação com obediência. Eu acho que vai muito ali no sentido do esporte. Disciplina, né? Exatamente, exatamente. Nós temos algumas determinações lá. Por exemplo, ninguém entra no tatame sem pedir autorização a um dos professores. Qualquer um dos 4, não necessariamente tem que ser o Leandro, não. Qualquer um dos 4, ele vai chegar na beira do tatame, vai levantar a mão e vai pedir para entrar. Se ele quiser ir no banheiro ou beber água, ele vai pedir autorização para a gente para sair do tatame. Quando ele voltar, ele vai pedir autorização novamente para entrar. Se ele estiver dentro do tatame, não estiver fazendo nenhum tipo de atividade, ele está encostado na parede de perna cruzada. A gente não permite nenhum tipo de palavrão ou palavras de baixo calão dentro do nosso dojo. Então, são coisas que vai criando uma direção realmente de educação, de obediência, de ética, de moral. E ele leva isso para casa e os pais têm bem menos trabalho para educar eles, por incrível que pareça. Sim, imagino. E o emocional, onde ele entra dentro de toda essa narrativa? Então, o emocional, você quando é competente no que você faz, por exemplo, você é formado em educação física. Se eu tiver que estar falando com você aqui 3 horas sobre educação física, você vai falar numa naturalidade muito tranquila, porque é um assunto que você domina, né? E com certeza. O emocional do jiu-jitsu ou da luta, de uma maneira geral, é essa. Ele vai criando essa disciplina, essa educação motora e técnica, que ele sabe que ele pode confiar nele. Então, ele vai ficando com um emocional muito forte. É por isso que a gente, sempre que pode, leva os atletas para a competição. Porque ali é que o emocional é testado de fato, porque quem já teve a oportunidade de entrar numa luta sabe o quanto a adrenalina consome, quanto a mão fica gelada. E com 10 segundos de luta, você esquece tudo isso e você foca ali dentro. Essa adrenalina é só até você cumprimentar o adversário. Depois, a tua confiança, o teu emocional, ele fala mais alto. Tudo que você aprendeu, você bota para fora ali. E depois você vai trazendo para a tua vida, né? No caso do jovem, ele vai trazendo para a vida dele e ele, com certeza, lá na frente, vai ser um adulto melhor, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, ou uma filha, porque às vezes a gente fala muito no masculino, né? Mas a gente tem uma gama de meninas lá. Eu digo até que eu tenho um time pink lá que é terrível. Então, 6 com kimoninho rosa,
que elas Ai, são, meu Deus, que coisa linda, que coisa fofa. Mas dá um trabalho, tá? sim, imagina. Mas é um trabalho bom de ter. Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o jiu-jitsu não é uma modalidade olímpica. E aí uma pessoa que perguntou o que falta para o jiu-jitsu virar um esporte olímpico. Provavelmente tem um cenário ali, talvez político, Comitê Olímpico Internacional, mas assim, tem alguma justificativa assim, plausível? Nós temos uma série de fatores, né? Primeiro que a gente deveria ter uma quantidade de federações internacionais mínimas, né? Para Sim, começar, a gente teria que ter uma série de países não só praticassem jiu-jitsu, mas que tivessem federações internacionais, que tivesse a sua própria perfeito. confederação e tivesse as federações internacionais. Nós precisaríamos ter união em todos esses países. E, por fim, a gente precisaria fazer o jiu-jitsu ser uma modalidade que a televisão comprasse. Porque hoje, uma luta de faixa preta adulto são 10 minutos. São 10 minutos você vendo duas pessoas emboladas e que você, leigo, não consegue entender o que eles estão fazendo. Então, isso é uma coisa que dificulta muito o jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico. Se a gente pegar o nosso co-irmão judô, é muito Sim, fácil, você entende muito bem. A luta ela começa em pé, cada um pega no kimono do adversário, projeta a luta. Dependendo da forma que cair, vazar, e dependendo tem da esse forma tipo que de cair, pom, e acabou. O jiu-jitsu, nós temos vários tipos de pontuação, a começar pela queda. Né? Aham, A queda no judô, ela pode ter acabado com a luta. No jiu-jitsu, ela pode ser a mais perfeita que for, que ela só vale 2 pontos. E a luta vai entendi. continuar. Tanto que tem várias frases do jiu-jitsu, camisas, que as pessoas colocam. Para muitos o chão é o fim, para nós é apenas o começo. Porque a luta vai Aham. começar na hora que você está no chão. Tem bastante gente elogiando seu trabalho, inclusive aqui nos comentários. Não sei se você está conseguindo acompanhar, mas tem Mais ou bastante menos. gente elogiando seu trabalho. Bacana. Acho importantíssimo esse tipo de projeto que disciplina nossas crianças. Parabéns. Assim que os jovens precisam da disciplina, saúde e responsabilidade. Você acha que a luta ajuda no desenvolvimento de uma criança agressiva? Também é uma outra pergunta, se você quiser responder. Não, Você já até falou. eu tenho certeza que ajuda, porque a gente tem um costume de dizer, nós, né, do meio da luta, não só no jiu-jitsu, a gente diz que quem luta não briga. Então, quando você pega um aluno e que você coloca ele na prática esportiva e ele aprende a treinar e desenvolver as valências dele com alguém que sabe tanto quanto ele não quer ir para a rua se testar com alguém mais fraco, porque não faz sentido para ele bater em alguém que não faz luta. Ele vai no tatame e ele se mostra mais competente. Então, inicialmente, não é fácil, mas com o passar do tempo a gente vai tirando isso, principalmente quanto mais novo, né? Quanto mais novo é mais fácil tirar isso do jovem, da criança, do que do adulto. Mas tem casos aí de adultos brigões que viraram chefe de família muito bons porque entraram para a luta e desenvolveram técnicas. Perfeito. A gente falou bastante do emocional, né? Mas em relação aí ao desenvolvimento motor, é preciso de uma turma ou um treinamento específico para o desenvolvimento motor desse aluno, desse jovem praticante? Não é necessário uma turma específica para isso. A gente consegue fazer com que todos desenvolvam ao mesmo tempo. Claro que não tem jeito, cada um tem uma percepção da coisa de maneira diferente, né? E na parte motora é a mesma coisa. Por Sim. isso que a gente prega para começar pelo menos com os 4 anos, porque quando a gente fala assim, rolamento com o ombro direito, a criança já começa a entender o que é o direito, o que é o esquerdo. A gente vai ensinar e a gente vai fazer, bate do lado e atrás. Vão bater 6 vezes no rolamento, dando um exemplo de rolamento. Esquerda, direita, e assim a gente vai. Então a gente vai ensinando o dia a dia e todo mundo vai assimilando, porque vai fazendo junto. Eu não tenho como praticar jiu-jitsu sozinho, não é igual surf, que eu pego a minha prancha, boto embaixo do braço, só preciso que tenha onda no mar.
No jiu-jitsu, não. Eu preciso de pelo menos um para poder treinar, para passar a posição. Por exemplo, se eu chegar hoje numa turma e não tiver pelo menos 2 alunos, eu não tenho como ensinar a posição para eles. Eu preciso ter eu e mais 2. Porque eu vou ensinar para um, o outro vai ver. Depois eu troco. Vem aqui. Faço com você e o outro vê. Agora vocês fazem entre si e eu vou corrigir. E é assim que a gente faz. Por isso que nós somos 4. Temos nossos instrutores lá, que são os nossos faixas marrons, que ajudam bastante a gente também, né, a coordenar. A gente tem que sempre preservar a integridade do atleta. Inclusive a federação e a confederação, em campeonatos, a determinação é que golpe encaixado com criança pare a luta. Ah, mas eu conseguia resistir. Não. Na dúvida, o golpe está encaixado, acabou a luta. Poxa, mas eu não precisava perder essa luta. Mas eu preciso preservar a integridade. E no treino a gente faz a mesma coisa. A gente vai fazendo dessa forma e a criança ela vai desenvolvendo essa capacidade motora. Inclusive de segurar. Poxa, se eu passar daqui, eu machuco o meu colega. E o que eu digo para eles? Se você machucar o colega hoje, amanhã você não tem treino, hein? Segunda-feira, beleza, machuquei o coleguinha, sou brabo. E na quarta, o coleguinha não veio. Você vai treinar com quem? Entendeu? Verdade. Essa é a forma de desenvolver. Que era uma responsabilidade, né? Com ele e com o outro também. Com o corpo dele e com o corpo do próximo. Sim. E eu digo muito, inclusive para quem está com o golpe encaixado, que bata. Primeiro, para valorizar o colega que fez a posição. E segundo, para que você não se machuque. Porque às vezes você está aqui e você, eu vou resistir. Se for num braço, você pode ter uma lesão de uma fratura. Mas se for no pescoço, né, como os adultos, às vezes não conseguem mensurar muita força e tem casos do cara pagar. E a gente tem que ir lá e trazer de volta. A gente consegue trazer de volta, tranquilo, não precisa se assustar. Mas é aquela coisa que às vezes é muito rápido, né? Nem todo mundo tem a técnica e o controle, tipo, eu vou parar. Eu, por exemplo, como professor, eu vejo quando o aluno está forçando demais e eu afrouxo. Não tem necessidade de eu mostrar para ele que ia dar errado. Depois, quando acaba, eu falo, cara, bate. Porque da próxima vez você pode dormir. Já de repente, vamos botar 2 faixas azul querendo ganhar a faixa roxa, treinando forte. Um aperta, o outro não bate, pode dormir. Então, a gente preserva muito, a gente procura estar perto das lutas para que isso não aconteça. Parou, a gente mesmo dá esse comando de parar, volta de novo, cumprimenta e vamos dar sequência. Sim, perfeito. Perfeito essa autorresponsabilidade, né? Essa responsabilidade com si, com o próximo. E até pela sua fala, você vê que você desenvolve até aquele que não ainda está apto a entender que aquele ali é o limite dele, mas você dá aquela lembrança, né? É importante a gente saber também qual é o nosso limite, aonde é que a gente consegue ir ou não. Porque você, com muito mais experiência, pega alguém que acha que consegue, você vai lá e aperta um golpe, você deixa a pessoa inconsciente, assim, breves segundos, você sabe do que é um risco controlado, mas necessariamente você não precisaria se a própria pessoa já soubesse qual é o limite dela, né? Sim. E trazer um senso de limite também é bem bacana, né? Eu prego muito isso, né? Eu não, nós. Eu tô falando eu porque eu tô aqui na live, mas a gente tem a mesma linha de raciocínio. A nossa didática, ela é muito bacana. A gente se fala sempre, a gente tem um grupo para nós 4 que a gente sempre se fala, quem vai na aula hoje tem que fazer isso assim, assim. Ah, não, beleza, vamos lá. E a gente tenta manter a mesma coerência, tanto na parte física, quanto na parte técnica, quanto na parte de respeito. A gente tenta manter sempre o mesmo padrão, independente de qual dos 4 professores estejam ou se estão os 4. Tá cada vez mais difícil de estar os 4, né? Porque cada um tem seu trabalho, tem suas responsabilidades, mas Papai do Céu é muito bom e a gente não fica uma aula sem um dos 4 lá. A gente não precisou cancelar aula nenhuma até agora. Perfeito. A não ser na época de pandemia a gente teve esses problemas aí, porque fecha tudo e tal, mas com tudo rolando, a gente sempre consegue, um vai de manhã, o outro vai de noite, a gente vai se revezando, às vezes 2, e a gente consegue tocar esse projeto aí, e é bem, bem bacana. Teve uma pessoa aqui que perguntou, onde fica esse espaço que você dá aula, Leandro?
Ele já falou aqui no início, se você quiser repetir. Falei, é na Penha, Rua Honório Bicalho, 88. Ah, perfeito. É numa igreja, né, que você chegou a, Sim, a é formar. um espaço que não é mais utilizado, perdão, não é mais utilizado pela igreja. Assim, às vezes até tem cursos lá da escola, da igreja e tal, mas de uma maneira geral, nosso tatame fica montado lá, são 160 metros quadrados de tatame. Caramba, é um espaço cedido lá pela igreja. Sim. Perfeito, que bacana essa parceria também. Teve uma pergunta aqui, eu acho que ela acaba abordando aí o mal praticante, né? Não o bom praticante, porque eu vi aqui vocês falando sobre muita responsabilidade que vocês passam aos alunos, né? Mas a pergunta está aqui, vamos fazer. Essas pessoas que usam da luta para praticarem violência nas ruas, tem alguma pena? Tem alguma pena? Eu acho que pela justiça comum já deve ter uma pena, né? Mas tem alguma pena desportiva contra isso também? Então, na nossa escola, por exemplo, a gente não permite isso. Sim. Aconteceu. Primeiro a gente vai apurar para ver o que houve, né? Porque às vezes Uhum. a gente está vendo muita gente acusando um ao outro a troco de nada. Às vezes houve uma briga, um desentendimento, e o que levou prejuízo bota tudo na conta da arte marcial do outro, sendo que ele, de repente, incitou a violência e tal. Não porque o cara é praticante de luta que ele tem que ter um coração gelado e sair também. Às vezes o cara está com a família, foi desrespeitado. Então, primeiro a gente tem que procurar entender o porquê que houve esse conflito. Se ficar provado que esse conflito poderia ter sido evitado, primeiro momento a gente afasta. Dá um tempo, descansa. No segundo momento, a gente exclui. Olha, aqui não tem mais espaço para você, porque aqui na nossa escola isso não tem valor nenhum. Brigão aqui não é bem-vindo e você não é mais bem-vindo aqui. Na questão civil, realmente, dependendo da graduação, ele vai responder como agravo, né? Leandro, por exemplo, é faixa preta de jiu-jitsu. Eu sei como usar o jiu-jitsu só para te mobilizar e sei como te machucar. Eu posso muito bem ser agredido por você, Roberta, e eu vou segurar a tua mão, eu vou te torcer, vou te colocar no canto, vou falar, para, não tem necessidade disso. E eu posso ficar revoltado com você e te agredir. E eu tenho que ter esse discernimento como professor, como faixa preta, de que mesmo que eu seja agredido, eu não tenho que usar isso contra você, eu tenho que me defender. A luta, ela é para isso. A arte marcial é para autodefesa, não é para ataque. Eu não tenho que te atacar. Sim. Eu tenho que me defender. Sim. Então tem toda uma questão envolvida ali com a defesa. Se é algo voltado à sua defesa, você está respaldado ali pela luta, né? Não nada voltado ao ataque. Perfeito. Uma excelente explicação. Acho que a pessoa que perguntou deve ter ficado bem satisfeita com a resposta, porque não é não fazer nada, né? Até porque, às vezes, numa situação de luta, a pessoa vem te agredir e o que você faz naquela hora, né? Não, às vezes não tem ninguém para parar. Como é que você reage? Sim, eu dou um exemplo de uma menina que treinava com a gente. Ela tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. E ela já tinha mais ou menos um ano de jiu-jitsu. E ela vinha numa rua, uma rua assim, um pouco deserta, e o cara chegou e tentou abordar ela, de maneira já pondo mão no ombro, aquela coisa. E ela, por ter feito um ano e pouco de jiu-jitsu e aulas de defesa pessoal, ela se desvencilhou dele, deu uma joelhada numa parte que deixou ele bem fraco e saiu correndo. Isso é uma coisa que ela conseguiu reagir por conta de saber o que fazia, instinto, e o emocional dela estava forte ali, né? Porque a maioria ficaria fraco, se intimidaria, ainda mais uma mulher sendo abordada por um homem, e a importância do conhecimento para a defesa, né? Ela não fez nada com ele, ela poderia até ter feito mais coisas com ele, mas ela só se desvencilhou e correu.
Sim. É, mostra até uma inteligência emocional naquele momento, né? De não Exatamente. não ser acometida pela raiva ou pelo momento, né? Por tudo isso. Aí eu queria abordar um pouquinho sobre isso também, sobre essa parte emocional a gente falou um pouquinho, né? Sobre a autoconfiança no início, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esse controle emocional que o jiu-jitsu ou qualquer arte marcial, né, traz para a pessoa. Quais são os aspectos mentais que ele desenvolve, que ajuda, né, a gente? Então, o emocional, a gente precisa do emocional para tudo, né? Você tem um cachorrinho dentro de casa, esse cachorro está latindo muito. A tua tendência é explodir. Aquilo vai te incomodando, você tem que ter um emocional forte. Você tem um filho que está muito rebelde, você tem um vizinho que escuta o som alto. Então, isso tudo é o emocional, né? Então, na luta, você vai aprendendo a controlar esse teu eu, essa tua raiva, essa tua ira, e você aprende a colocar isso em determinado local. Você vai para o tatame, você vai para uma corrida. Eu, particularmente, quando eu estou muito estressado, eu gosto de ficar sozinho. Então, eu saio para caminhar, eu saio para dar uma corrida, eu saio para fazer alguma coisa e botar o meu emocional leve. E aí a gente volta, a coisa vai ficando tranquila. E a luta, a arte marcial, ela vai te ensinando isso no dia a dia, né? Você trabalhar Uhum. o teu emocional. Porque trabalhar o emocional em qualquer área é muito difícil, seja numa empresa, seja numa casa, seja numa luta. No futebol, a gente vê muito caso de jogador no final do jogo sair no tapa, o torcedor na arquibancada briga. A gente assiste isso quarta e domingo praticamente, né? E na luta a gente tem muito pouco isso, porque o emocional do lutador ele acaba sendo muito forte. A gente tem exemplos grandiosos. Eu vou citar um só, que é o caso do Vitor Belfort, que teve a irmã ceifada da família, né? Até hoje ninguém sabe onde foi parar a Priscila. E mesmo com a irmã dele sumida, ele entrou para uma luta porque ele tinha um emocional muito forte. Você imagina você não saber onde está teu irmão e você ir sair para trabalhar. É muito difícil. E o lutador ele consegue fazer isso. É algo bem diferente a valência que o emocional traz para o lutador. O aspecto emocional do lutador ele é muito forte, realmente. Quanto mais tempo ele tem de luta, mais forte o emocional dele, mais coeso com ele mesmo ele é, com a família, ele começa a ver a vida do outro lado, porque a tendência do lutador é ele chegar na faixa preta e ele começar a ter alunos, não dele, às vezes o cara não quer ser professor, ele não quer ter um projeto dele, uma academia dele, mas ele está ali no dojo que ele foi criado, onde ele aprendeu tudo. E tem outros atletas ali que não são graduados. E ele, inevitavelmente, começa a passar tudo que ele aprendeu, porque a luta, ela é isso. Você só aprende quando você ensina. Quando eu ganhei minha faixa preta, eu escutei isso. Agora tu vai aprender jiu-jitsu. Como assim? Sou faixa preta? Não. E realmente é verdade. Cada dia que eu dou aula, cada dia que eu mostro uma posição, eu vejo o quanto eu estou aprendendo, o quanto aquilo foi importante, o quanto é importante. E o emocional cada vez mais forte. Eu tenho um emocional bastante forte no meu dia a dia, para passar por tudo que eu passo, de trabalho, de família, de amigos, de liderança de grupo, de liderança de trabalho, de liderança de projeto, na vida, né? Se não tiver uma cabeça forte, emocional forte, tu pira, deita para dormir e infarta. Graças a Deus eu não tenho problema disso aí. Você falou muito da raiva, né? Do controle da raiva, dessa emoção forte e às vezes um pouco destrutiva, né? Mas e o ansioso? O ansioso dentro do jiu-jitsu, como que ele desenvolve isso? Ele ganha uma serenidade, uma tranquilidade? Então, o ansioso, ele demora mais a aprender, porque ele quer fazer tudo muito rápido. E dentro do jiu-jitsu, especificamente falando, dentro das posições que a gente tem na defesa pessoal, se você tiver pressa, você não executa o golpe corretamente. Porque, principalmente no jiu-jitsu que a gente usa kimono, né?
Então você tem que fazer uma troca de pegada muito direita, muito certa, porque cada passo que você faça errado, com muita pressa, digamos assim, o ansioso ele tem pressa, ele quer fazer tudo correndo. E ele acaba não desenvolvendo tão bem quanto aquele cara que é mais centrado, aquele cara que olha as posições ali e fala, pô, eu tenho que fazer assim. Então, assim, primeiro a gente começa a controlar a ansiedade. A gente tem alguns lá que são ansiosos. E eu falo, cara, respira. Começa na tua respiração, começa fazendo o que você sabe, o que você já aprendeu. Todo dia a gente faz uma posição técnica. O que eu aconselho a todos os alunos? Vai treinar, tenta fazer a posição do dia, para você ir botando no teu subconsciente. Quando você chegar numa outra aula, você vai fazer outra posição, mas aquela você já sabe fazer. E aí você vai controlando a tua ansiedade, controlando o seu psicológico, você vai ficando mais forte e aí você vai ficando mais técnico. Quanto mais calmo você quanto mais você respira, eu uso até uma expressão do filme Tropa de Elite, tem um determinado trecho do filme lá, que o Capitão Nascimento ele fala, a gente vai entrar, o pau pode estar cantando, a gente vai fazer o nosso com tranquilidade, porque hoje é dia de baile funk, pode ter morador na rua e a gente não pode matar inocente. Então eu digo Sim. isso lá, o cara está te apertando, não é o suficiente a posição, respira, vai fazendo uma pegada, vai trocando, vai fazendo o seu, que você vai sair. Então a gente vai controlando a ansiedade para que a valência do esporte ela venha a ser cada vez mais forte, né? O cara consiga ser mais técnico e vá desenvolvendo melhor. A ansiedade ele tem que ser controlada para que a técnica seja instruída dentro dele. Sim, a técnica sobressaia, né? Exatamente. Sim. Tem alguns comentários aqui que eu queria ler. Alguém perguntou, não poderia se levar esse trabalho para as escolas públicas, já que existe tanta carência nelas? A disciplina, você acha que é um comentário sobre a história da menina. A disciplina proporcionou a ela defesa sem que ela continuasse com a agressão. Perfeito. Jiu-jitsu ensina a ter autocontrole. Precisamos de uma pessoa como você. Você faz e vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Inclusive, formação de caráter é imprescindível. Isso você passa pra gente de sobra. Provavelmente é um conhecido aí, que já conhece seu trabalho. Alguns parabenizando, né? Esse é um trabalho que você faz e ajuda a dar responsabilidade aos jovens, ajuda a diminuir a violência, tanto brigas, mas com os desvios de jovens e mais ainda com os desvios dos jovens para a criminalidade. Parabéns, irmão. Acho que algumas pessoas têm uma visão distorcida de lutadores e são agressivos, mas com essa live a impressão vai mudar. Na verdade, a luta faz com que a pessoa tenha autocontrole. Parabéns, deu aula, muita gente te parabenizando aqui sobre o seu trabalho. Acho que ele é bem reconhecido por muita gente, graças a Deus, que você faz um bom trabalho junto aí com seus colegas de trabalho, e mostrou pra gente essa serenidade, essa seriedade, né, no desenvolvimento do seu trabalho com a luta, com crianças, com jovens, com adultos. Você falou um pouquinho lá das suas meninas. Eu queria que você falasse um pouquinho da luta para o meu público. Eu queria falar para as mulheres. Eu queria saber um pouquinho de como o esporte se desenvolve para as mulheres, até a questão de campeonato, se existem muitas mulheres graduadas aí em faixa preta e tudo mais, porque eu de fato não conheço. Eu só queria essa vivência que eu acho que você consegue passar muito melhor para a gente. O esporte é fundamental, eu sempre digo isso. E na luta não é diferente. Inclusive, a minha filha, tem 14 para 15 anos, é praticante de jiu-jitsu. Né? Agora a gente não tem conseguido dar muita sequência nas aulas dela, por questão escolar. Eu tenho dado muita sequência nas aulas da parte da manhã. Na parte da tarde e à noite eu estou um pouco mais enrolado. Na parte da manhã ela estuda. Mas a gente sempre que pode, eu pego ela à noite, levo. E assim... Tem bastante meninas lutando, tem bastante mulheres lutando. Inclusive, até no MMA, a gente tem bastante mulheres que saíram do jiu-jitsu, né? Importante isso, porque é a base
Hoje não tanto, né? Hoje as pessoas já treinam direto MMA. Mas se a gente Sim, pegar na década de 90, a base do MMA era a luta era agarrada, era a assim. luta Luta jiu-jitsu e de tal. polo. E as meninas, elas estão cada vez com mais vontade. Nós temos lá hoje aproximadamente entre criança, jovens e mulheres já, mães de filho, nós temos umas 40, somando Perfeito. tudo. Só do sexo feminino, né? Sim, Então a gente perfeito. tem bastante criança, muito mais. Adolescente, nós temos bastante. Nós temos um time lá juvenil com mais de 10. Assim, tem bastante. E temos lá esposas. Tem gente. A esposa de um dos nossos professores é uma das monitoras das meninas lá. É uma faixa roxa, já é monitora nossa lá. E é muito bacana isso aí. Deve A estar na faixa live, roxa, Tainá. ela representa o quê da sequência? Quantas antes da preta, vamos dizer assim? Roxa, marrom e preta. Roxa, marrom e preta. Ah, perfeito. Então ela tá teoricamente próxima aí da preta. Bastante. É a hora que começa a virar a chave do que você quer, né? Você foi praticando jiu-jitsu até a faixa roxa como lutador, para ganhar saúde, para queimar energia, enfim, você vai fazendo isso aí. Quando você chega na faixa roxa, você vira a chave. Agora Sim, você já sabe qual é o teu objetivo dentro da luta, como você vai desenvolver a sua dinâmica de luta. A gente costuma dizer, e aí, agora tu vai jogar por baixo ou por cima, digamos assim, né? E quando você chega na faixa roxa, você já sabe. Quem é passador, joga por cima. Quem é guardeiro, joga por baixo. Com as costas no tatame, no caso, né? sim, A faixa sim. roxa é a faixa que vira a chave. É onde você já está no... Dali você só vai aprimorar. Dificilmente você vai aprender a mudar o seu estilo de luta. Você vai só desenvolver. Você vai só acrescentar no que você já aprendeu até ali. E você já é um diamante na faixa roxa. Vamos só começar a lapidar para você seguir aí. Sim. Teve uma mulher que perguntou aqui, aproveitando a minha pergunta, né? Se existia algum limite de idade para entrar. Eu não sei se ela está falando só de mulheres ou de uma faixa geral, tipo, limite para começar, na verdade, né? Não, a resposta é a mesma para ambos os sexos. A gente aconselha que seja a partir dos 4 até onde a pessoa consiga ir. Não posso te falar assim, com 60 você tá velho. Que nada. Eu tenho com 68 lá que aperta o pescoço de um montão. Então, como é que eu vou Entendi. dizer qual é o seu limite, né? O seu limite, quem sabe, é você. Hoje a gente tem previsão de viver até muito mais tarde. Hoje a gente tem uma atividade Expectativa física de muito vida. melhor. A gente vive muito melhor. Né? Perfeito. Longevidade, né? Sim, sim. É até bacana entender, né, sobre essa iniciação ao esporte. Se você, mais velho, já adulto, formado, acha que você vai encontrar alguma dificuldade, eu acho que é só a questão de ajustar o local que está te ensinando, né, para aproveitar o que você já tem de desenvolvimento motor. Que a gente sabe que tem adultos que. Você falou muito do direita e esquerda, né? Tem adultos que não sabem o que é direita e esquerda. E eu acho que na hora ali do treinamento, né? Bate na direita, bate na esquerda. Você vai desenvolver esse aspecto motor que não foi desenvolvido ali na infância, provavelmente não teve uma iniciação esportiva de nada, que é a realidade, infelizmente, ainda é a realidade de muitos adultos, que a gente espera que isso mude aqui nessa geração, na próxima. E a gente trabalha para isso, eu acredito que você trabalha para isso, eu também trabalho para isso. E não só aplicando, trabalhando, dando aula para esse público, mas incentivando também a prática em geral, né? Que eu acho que não você não tem afinidade ali, por exemplo, com a luta, ou não tem afinidade com treinamento físico, né? Que seja a musculação, mas você encontra uma atividade física que te dê um prazer, que te gere essa vivência de física, né, de controle e de desenvolvimento motor. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí você falou sobre o desenvolvimento esse senso, né, de esquerda e direita, que é mínimo, é básico, mas muita gente não tem. E se você
a criança, ela pega assim, o adulto, quando ele não tem, ele vai ficar pro resto da vida, né? Direita, esquerda. Qual a mão que escreve, qual a mão que não escreve, né? A gente passa por isso, principalmente quando a gente faz o rolamento. Sequência, ombro direito, ombro esquerdo. Às vezes o cara faz 2 vezes com o mesmo ombro. Né? Ele rola sobre o mesmo ombro. Meu filho, Sim. e o esquerdo? E o direito, meu filho? Aí Aí volta você fala lá. um pouco. É dessa forma, sim. E a gente vai trabalhando um dia de cada vez, né? Por isso que tem que Sim. ser incisivo, tem que ser praticado, tem que ser cobrado. Até porque o rolamento ele é importante para a nossa vida, né? Eu, por exemplo, eu sofri um acidente de moto e a única coisa que eu machuquei foi o cotovelo. Tudo bem que machuquei bastante, né? Tive uma fratura exposta, tive que botar parafuso. Mas eu não machuquei cabeça, eu não machuquei nada. Porque eu fiz exatamente o rolamento. Sim. Porque quando você cai, o corpo é natural, a força tá ali, você precisa dissipá-la, né? É A automático. velocidade que você faz, Tanto exatamente. você praticar, você faz. Sim, sim. Perfeito. Deixa eu ler mais um relato aqui, ó. Entrei muito cedo na luta, eu era muito briguenta. Aprendi a ter disciplina e tinha meninas na minha turma. Temos que dar ênfase também à luta para mulheres, que ajuda na defesa pessoal também. Acho importantíssimo mulheres praticando luta até para a defesa pessoal. Aí alguém botando, nunca é tarde para começar. As mulheres estão bombando aqui. Nesse tempo que você dá aula, já teve algum caso que se emocionou com algum aluno? Aí agora estão perguntando suas experiências também. Sempre tem, né? São várias emoções. Tem as emoções boas, tem as emoções ruins, tem a emoção do simples, que seja lá de um abraço, né? Às vezes você chega para dar aula, vem um aluno te dá um abraço, gente, e aquele abraço de carinho, de afeto, não aquele abraço do e aí, irmão, como é que tá? Não, aquele abraço de que bom que você chegou, sabe? Então isso emociona. Sim. Tem as lesões, emocionam bastante negativamente, porque é muito triste quando você vê um aluno machucado. Então, assim, é muito triste essa parte da emoção da lesão. E tem Sim. aquelas positivas, né? Que são campeonato, por exemplo. Você Sim. aposta ali, você fala, cara, tu vai estar bem, vamos lá, e só escuta. Tudo que a gente fala no dia a dia, e o cara começa a ganhar, aí olha para você, bate no peito, aí tu tem que se controlar, porque tu é professor, faixa preta, mas aqui dentro tem um coração, né, cara? E você tá transbordando de alegria de estar vendo aquilo ali. E são várias emoções, tem muitas. Fica ruim até de falar quantas, porque são muitos anos fazendo isso. Tem as emoções vividas por mim como atleta, né, como lutador, e que eu vejo que hoje estão fazendo para comigo, o que eu fiz lá atrás. Né? Eu tinha um exemplo. Eu olhava para o Rafael e falava assim, eu tenho que ser igual a esse cara. É um cara muito centrado, um cara... Tu não consegue olhar para ele e saber se ele está rindo ou se ele está com raiva. Ele tem a mesma cara sempre. Impressionante. Ele parece um monge. E tu aperta ele, ele ri para você. Tu fala, não é possível, cara. Como é que esse cara consegue fazer isso? E hoje eu me pego fazendo esse tipo de coisa e vejo os meus alunos fazendo as caras que eu fazia. Exatamente. Então, são muitas emoções. Sim, sim. E com esse agente sendo agente de transformador social, já pegou alguma coisa assim que te tocasse? Pô, cara, você me tirou de um lugar ruim, ou você me mostrou uma outra opção de vida? Já teve alguma história assim? Então, a gente tem algumas histórias assim, né? Porque assim, o subúrbio do Rio de Janeiro, a zona norte do Rio de Janeiro, para onde você vai, tem uma comunidade. Sim, então, com certeza. É um caminho, principalmente para o jovem, ele vê lá o cara armado com a menina mais bonita, andando de moto, andando com joia, e isso deslumbra, querendo ou não. A gente está inserido nessa coisa ruim, nessa sociedade, e às vezes o cara vai. E quando ele te encontra na rua por algum motivo,
que ele quer conversar com você e você fala assim, cara, tu tá correndo errado. Não faz isso não, você é melhor do que isso e tal. E tem uns que falam assim, pô, professor, tu não sabe o que eu já vivi na minha vida, tu não sabe o quanto minha vida é triste e tal, e esse a gente vai perder. Mas tem aqueles que você fala isso e o cara fala assim, pô, o senhor tá certo. Minha mãe não merece isso, meu pai não merece isso, e começa a se desvencilhar daquilo. Às vezes, aquele início de droga ilícita, que é o álcool, aquele início de droga ilícita, que é a maconha, e você, pô, cara, larga isso. Olha o caminho que você tem aqui. Olha fulano ali. Pô, tu começou com fulano, fulano já é faixa tal, e você parou por causa disso, é isso que tu quer? Pô, cara, um dia tu tinha que estar aqui do meu lado, tal, vem aqui. E aí o cara, às vezes, larga, e no futuro o cara te encontra ao longo desses anos, fala, pô, obrigado. Teve um campeonato recentemente, não foi comigo, mas que eu vi um determinado atleta virar para um dos coordenadores nossos lá, para o Jorge, e falar assim, Jorge, eu tenho aquela Bíblia que você me deu até hoje. Ele mudou a vida daquele cara. Ele mudou a vida daquele cara. Não foi comigo, mas eu estava do lado, eu vi acontecer. E é importante. E isso era um daqueles que era brigão, era um daqueles caras que gostava de confusão. E hoje o cara tem uma vida centrada, o cara mudou a vida dele. O esporte ele tem muito isso. Que você, o esporte, seus colegas de trabalho continuem mudando vidas de pessoas. Eu acredito que você está aí nessa luta justamente para isso, para mudar a vida de algumas pessoas, né? Para ser esse agente de transformação, para qualquer incentivo, de fato, o incentivo de um controle emocional, o incentivo da questão da sociedade, enfim, que você seja essa motivação para muitos alunos, é isso que eu desejo, né? Que seu projeto cresça, que você consiga o seu projeto aí dentro do legislativo, que vocês tenham sucesso dentro dessa caminhada, que eu acho que é muito, muito importante, muito gratificante, e que a gente consiga levantar também essa bandeira do que a luta não é violenta, a luta é um esporte, a luta fala sobre controle emocional, sobre controle, desenvolvimento motor, controle das emoções, e tudo isso que você falou aqui pra gente, que você mostrou que é uma pessoa muito séria, muito centrada, com uma fala muito calma, com uma fala muito tranquila, trouxe toda essa tranquilidade para falar do esporte aqui pra gente. Te agradeço muito a sua participação, agradeço também a Cíntia, ao Renato, por esse contato. Foi excelente, muito obrigado mesmo. E todo mundo que assistiu também a live aí de casa. Eu que agradeço, desde o primeiro contato com você, quando a gente montou esse início da live, né? Você sempre deu todo o aporte. Realmente, a Cíntia e o Renato são pessoas que abrem muitas portas para mim. Tenho que agradecer a eles muita coisa. E te agradeço aí pelo espaço. Muito obrigado ao pessoal que assistiu aí. Espero que tenha sido bom, que o quantitativo da live tenha atingido um público legal. Tentei convidar algumas pessoas. E vai ficar disponível também, lembrar pra galera, fica disponível lá na página da CIS. Depois eu vou te mandar o nosso link também para o podcast, que fica salvo no Spotify. Então, quem quiser escutar, não consigo ver, mas consigo escutar toda essa sua fala de importância, né? Fica também no YouTube, então quem gosta lá de assistir vídeo no YouTube, a gente também passa no YouTube, exatamente. Depois eu te passo todos esses links para você compartilhar também. Para a gente ter esse material de qualidade, porque eu acho que é isso que a gente trouxe hoje. Um assunto de qualidade, informações de qualidade, e você trouxe também toda a qualidade do seu trabalho, de tudo que você realiza. Muito obrigada, Leandro. Obrigado a você. Uma boa noite, gente. Tchau, até a próxima. Essa foi mais uma live do Clube do Conhecimento. Um abraço, boa noite. Boa noite.